A paz do Senhor para todos os meus amigos, irmãos em Cristo. Você que está nos assistindo nesse momento, você que tem nos acompanhado desde o dia que esse canal começou, né? E é inscrito nesse canal, seja abençoado por Deus cada dia, cada momento. E você que tem nos assistido, mas ainda não se inscreveu, eu peço para você vir se inscrever, para que você venha receber a bênção de Deus para a tua vida, para que o milagre do Senhor venha chegar na tua casa, alcançar a tua família, tá? Nesse momento hoje, tenho eu uma palavra maravilhosa do trono de Deus para a sua vida, que está aqui no livro de Daniel, capítulo 6, isso, Daniel capítulo 6, versículo 1, que tem por tema Daniel na cova dos leões. Diz assim a palavra do Senhor: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, ao quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu de príncipe a presidente, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, prefeitos, presidentes, capitões e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um dito real, a fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o dito, assim na escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos médios e dos persas, que se não puder revogar. Por essa causa o rei Dário assinou essa escritura e o dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e lá havia uma janela aberta em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia se ponhava de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Então se apresentaram diante do rei no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o dito, pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Jerusalém, de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do dito que assinastes 3 vezes por dia, faz oração ao seu Deus. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. Em favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe que é uma lei dos médios e dos persas, que nenhum edito ou ordem de ordenança que o rei determinou se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus
a quem tu continuamente serve, te livrará. E foi traduzida uma pedra, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel, com o anel do seu grande, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, fugiu dele o sono. Pela manhã bem cedo se levantou e foi com pressa à cova de Daniel. O rei disse a Daniel: servo do Deus vivo, dá-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente tens servido, tenha livrado-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência e diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido deleito algum. Amém? Palavra maravilhosa, meus irmãos. Palavra essa que aumenta a minha fé e vai aumentar a sua fé também. Quando falamos de Daniel, falamos de um homem que tinha um dom excelente de Deus. A palavra de Deus diz que Daniel era o servo do Senhor. Daniel tinha um chamado de Deus na sua vida. E ele zelava desse chamado de Deus. Daniel era grato por tudo que Deus estava fazendo na sua vida. Daniel foi transportado de Judá. Levaram ele para Babilônia. Mas lá na Babilônia, Daniel não deixou de ser fiel a Deus. Permaneceu a sua fidelidade. Permaneceu, aleluia, aquele mesmo Daniel fiel ao Senhor. Daniel não se corrompeu com os Iemanjás. Daniel não se corrompeu, aleluia, para se desviar da lei do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus, ele honrava a vida de Daniel. Deus, ele honrava a vida desse homem pela sua fidelidade, pela sua gratidão a Deus, de tudo que o Senhor tem feito e continuou fazendo na vida dele. Nós podemos ver que Daniel era um príncipe, mas Deus tocou no coração do rei para levantar ele a presidente. E Daniel, aleluia, estava sendo levantado no reino onde muitas pessoas há muitos anos estavam ali e não era honrado como Daniel estava sendo honrado. Esse Daniel que contemplou com seus olhos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ser lançado na fornalha de fogo, e Deus dá o livramento. Esse mesmo Daniel que avisou ao rei que pela sua ignorância ele iria ficar louco, e Deus fez. Esse mesmo Daniel que teve a visão e a tradução das mãos, que matou aquele homem que tinha roubado os tecidos da casa do Senhor. Agora esse Daniel está sendo honrado por Deus. Deus tocou no coração do rei para levantar Daniel, dar um cargo mais alto, para Daniel ficar responsável por todo o reino. Só que tem pessoas ali que não gostavam de Daniel. Daniel estava crescendo e eles estavam diminuindo. Então eles resolveram procurar uma falha na vida de Daniel.
Começaram a procurar no reino uma falha. Foram ver se Daniel era ladrão, se Daniel era corrupto. O que Daniel fazia de errado no reino? Mas a palavra de Deus chega a dizer que eles não acharam falha alguma em Daniel. Porque Daniel, ele era fiel. E nem só fiel, Daniel não tinha vício algum, e não acharam vício algum em Daniel. Então eles se reúnem novamente, e não achamos nenhuma falha nesse homem, na lei do reino. Vamos agora mexer na crença, na lei do seu Deus. Sabia ele que o rei, ele era vaidoso. O rei Dário, ele tinha uma vaidade. Então ele falou, não, vamos levantar um decreto, que no espaço de 30 dias ninguém adore a nenhum Deus, ninguém adore a homem algum, somente o rei. Vamos trabalhar na lei do Deus de Daniel. E a palavra vai dizer que eles fizeram. Chegaram até o rei e disse, olha rei, o conselho de presidentes, governadores, capitão, fizemos uma reunião e fizemos um decreto, queremos que o senhor venha ver, que o senhor assim, que no espaço de 30 dias ninguém adore a nenhum Deus, e nem homem algum, porque aquele que não adorar somente o Senhor, e desobedecer a tua ordem de adorar outro Deus, ou homem, na mesma hora tem que ser lançado na cova dos leões. O rei achou aquilo bonito. Ele assinou o decreto, com o anel dos persas, dos medos, para que a lei não fosse revogada. E quando Daniel, meus irmãos, soube da notícia, a palavra de Deus chega a dizer que Daniel foi para a sua casa, entrou no seu quarto, e lá no quarto de Daniel tinha uma janela aberta em direção a Jerusalém. E como dia de costume, Daniel não deixou de fazer o que ele fazia antes. Mesmo sabendo da lei, mesmo sabendo o que estava acontecendo, Daniel não deixou de orar 3 vezes ao dia, como de costume. Orava, pedia livramento e glorificava o nome de Deus. Até que o momento que aqueles homens malignos, que não gostavam de Daniel, se levantaram e pegaram Daniel orando. Foram até a casa de Daniel, lá estava Daniel orando, e eles viram. E foram até o rei. E falaram, ó rei, o senhor vive eternamente. O senhor fez um decreto para que nenhum homem viesse desobedecer. Um decreto que durante 30 dias do período ninguém poderia adorar outro Deus, nem homem algum, porque aquele que adorasse seria ser lançado na cova dos leões. E uma lei que o senhor assinou, revogou e ainda colocou carimbado com o anel do persas, do medo, para que ninguém viesse mudar. Mas tem um homem, um daqueles que foram transportados de Judá, Daniel. Ele não está dando a casa, ele não está ligando para o teu decreto. Quando o rei Dário soube que era Daniel, há preocupação muito grande. O rei Dário, ele começou, aleluia, a se preocupar porque ele gostava muito de Daniel. Ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus maravilhoso. Então ele procurou de qualquer maneira livrar Daniel, mas não conseguiu. E aqueles mesmos homens que queriam o mal de Daniel falaram, olha rei, só assinou, só decretou um decreto. Só carimbou com o anel dessas e do medos. E não pode mudar. A tua lei não pode mudar. A Bíblia diz que o rei mandou buscar Daniel para lançar na cova.
A Bíblia chega a dizer que quando o rei estava diante da cova com Daniel, o rei olhou para Daniel e disse: olha, Daniel, que o teu Deus, a quem tu tens servido todo dia, a quem tu tens glorificado ele todo dia, que ele possa te livrar da boca dos leões. E lançaram Daniel. Colocaram uma pedra na cova dos leões para que ninguém tirasse. O rei colocou um anel, aleluia, para que ninguém mexesse ali naquele lugar. E foi para o seu palácio. A palavra de Deus chega a dizer que o rei passou a noite toda andando de um lado para o outro. Fugiu a fome, fugiu o sono, nem música ele queria ouvir. Passou a noite em jejum, sem comer e sem beber nada. Quando o sol estava raiando, ele vai em direção à cova. Ele manda seus soldados tirar a pedra da cova. Sabe quem estava lá também? Os inimigos de Daniel. Os inimigos de Daniel estavam ali para ver, porque para eles Daniel estava morto. Para eles Daniel tinha sido devorado pelos leões famintos. Estavam felizes, estavam alegres eles. E na hora que tirou a pedra, o rei disse: ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que o teu Deus te livrou da boca dos leões? A palavra de Deus chega a dizer que Daniel dá um brado lá de dentro. Daniel dá um brado de dentro da cova. Diz: ó rei, tu vive eternamente. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, porque não achou Deus culpa nenhuma em mim. E nem eu decretei nada contra ti, ó rei. Pecado nenhum fiz diante de ti. E Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. A Bíblia diz que tiraram Daniel da cova. Não tinha cicatriz de nada. Nem arranhão, nem as roupas de Daniel estavam rasgadas. Eu posso imaginar, meus irmãos, Deus, quando viu o anjo do livramento dentro da cova, para fechar a boca do leão. Você imagina Daniel numa cova fria? Eu imagino, a palavra de Deus não está dizendo, mas eu estou imaginando. Eu tenho o direito de imaginar e pregar a palavra de Deus, viver essa história. Eu imagino Deus fazendo que aquele leão se deitasse e aquecesse o corpo de Daniel. Eu quero dizer para você nessa noite que a luta pode ser grande, que as perseguições podem ser grandes, mas nunca deixe de viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque o crente que não vive o sobrenatural de Deus é um crente fraco. O que é viver sobre o sobrenatural de Deus? É passar pela luta de cabeça erguida. É passar pela luta de cabeça erguida. Estão de todo lado te perseguindo, mas você está passando. E você está passando tranquilo. Você não liga nem para A e não liga para B. Você está passando tranquilo, porque você sabe o poder do Deus a que você serve. Daniel sabia. Daniel podia muito bem desobedecer a Deus, como muitas pessoas fazem. Não, mas o rei fez um decreto.
Eu vou passar só 30 dias, só 30 dias. Fazendo a vontade desse Deus, me curvando diante do rei, Dário. Só 30 dias. Só para não ser lançado na cova dos leões. Só que aí o diabo ia ver a fraqueza de Daniel, o diabo não viu. O diabo ele procura encontrar em você uma fraqueza, para que você venha desobedecer a Deus, para que você venha negar a fé. Imagina um homem como Daniel, que viu os 3 companheiros dentro de uma fornalha caminhando, e viu aí do 4º homem semelhante ao Filho de Deus. Imagine um Daniel ao qual tem uma intimidade grande com Deus, negar a Deus nesse momento. É na hora da prova, é na hora da perseguição, que nós temos que mostrar para o nosso adversário que nós não servimos a um homem, nós não servimos a um Deus fajuta, a um Deus qualquer, sem reputação. Nós servimos a um Deus poderoso, que não só livra da cova dos leões, mas Ele tem o poder de dar vida e vida com abundância. É na luta que nós temos que adorar a Deus. É na perseguição, é nas afrontas que nós temos que adorar a Deus. São nesses momentos, irmão, que Deus requer de você. Deus quer ver a tua fé. É nesse momento que Deus quer ver a tua fé, a tua força espiritual. Que tem pessoas que muitas vezes são cheias, tudo pode. Mas quando a luta vem travada, a prova vem, a enfermidade vem, as pedradas vêm, em vez de se mostrar forte, se mostra fraco. Foge. E Deus manda dizer para você agora, ser fiel. Guarde essa palavra. Viva o sobrenatural de Deus. Deus ele vai te fortalecer a cada dia. A tua caminhada será abençoada na terra. Você será abençoado. Teu ministério será grande. Teus inimigos vão ser envergonhados como aqueles homens foram envergonhados. A paz de Deus chega a dizer que o rei Dário mandou lançar eles e toda a família dele dentro da cova dos leões. E fez um decreto que ninguém mais poderia se levantar contra o Deus de Daniel. Assim Deus vai fazer, aleluia, na tua vida. O mundo, o teu adversário, os teus perseguidores vão ter que ver que não foi o homem que te escolheu, mas foi Deus, e maior é Ele que está na tua vida. Receba essa palavra na tua vida nessa noite e seja abençoado por Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te encha de bênção e continue te guardando na terra. Que vos agora quero deixar vocês e falar para vocês que amanhã estaremos de volta. Vamos nos despedir nesse momento. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, com a palavra abençoada de Deus para o seu coração. Lembre de uma coisa: você tem um chamado de Deus. Não foi o homem, foi Deus que te chamou. E grande será a tua vitória. Você, meu irmão, minha irmã, jovem, eu digo ainda mais: não se esqueça, se inscreva nesse canal, dê o like, aperte o dedinho ali, se inscreva. Não tenha medo não, não paga nada, se inscreva e dê o like. E Deus estará te abençoando, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus.